Olá pessoal, mais uma aula de história, vamos lá. Hoje nós vamos entrar na história dos Estados Unidos, da colonização dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi colonizado basicamente pela Inglaterra em várias colônias, né? Na realidade, surgiram 13 colônias do lado leste dos Estados Unidos. Bom, mas antes de entrar nesses detalhes, vamos ver aqui como é que começou. Dá uma olhadinha aqui no que eu selecionei para vocês. Colonização dos Estados Unidos. Aula 4. Introdução. Contradições. Exploração, escolas, liberdade religiosa. Algo que a gente tem de fazer uma observação a respeito de como que a gente pode tratar esse assunto. Dizer que as colônias, todas as colônias, inclusive do Brasil, espanhola, e dos Estados Unidos, né, pela Inglaterra, a gente tem o costume de falar que eram colônias de exploração. A gente tem de fazer uma partezinha e fazer um comentário a respeito disso daí, porque eram colônias de exploração, mas nem tanto. Tinham nuances, né? Não era só exploração, por exemplo, né? Então, se a gente for analisar a colonização espanhola, nós vamos ver, por exemplo, que no Peru, né, onde hoje é o país Peru, lá foram fundadas as primeiras universidades da América Latina, né, no Peru, né, pelos padres jesuítas, né, fundaram ali as primeiras escolas, né, e dali se tornaram universidades, né, mesma coisa nos Estados Unidos. Então, eram colônias de exploração? Eram, mas também tinham essas nuances, né? Não eram tudo exploração e nem tudo era escravidão e etc e tal. Tá bom, gente? Outra questão, as permanências, né, que a gente tem de estudar também. Muito do que foi tratado nessa época permanece até hoje. Por exemplo, no Brasil, a gente estava falando de criação de universidade. No Brasil, então, teve essa nuance também, ou seja, aqui o rei de Portugal, né, um rei absolutista, ele não permitiu a edição de livros aqui. Isso retardou a criação de escolas no Brasil, certo? Mas aqui no Brasil também, e com pouco tempo de colonização já se votava, né? Foram um dos primeiros lugares aqui nas Américas a ter voto, né? A se ter voto. Então, então não era aquela questão da gente falar, ah, tudo estava lá na metrópole, a metrópole comandava tudo. Então, tem essas nuances também que a gente tem de comentar, né? E as permanências, né? Então, o Brasil ainda sofre até hoje com essa deficiência de escola, de universidade, certo? São questões que permanecem, são as permanências através do tempo, né? Mas voltando para os Estados Unidos, então vamos lá. Então vamos passar para frente. Então, são as contradições que eu estava falando para vocês, né? Eram colônias de exploração, mas também tinham escolas, liberdade religiosa e etc, etc. Tá? Nos Estados Unidos, a colonização começou em 1607, no século 17. 1607, século 17. Perceba aí, ó, que foi mais de 100 anos depois da colonização do Brasil. O Brasil, né, foi descoberto em 1500. Em 1607 é que começou a colonização nos Estados Unidos, né? No Brasil, em 1530, já havia aqui, né, o início de colonização, com a retirada do pau-brasil e etc. Mas continuando então. 1607, século 17, funda-se a cidade de Jamestown, tá? Gente, outra questão que a gente precisa comentar com vocês, presta atenção com relação à colonização dos Estados Unidos foi diferente do Brasil, tá certo? Sempre ligado naquela questão lá que eu falei, era colônia, mas também tinha suas nuances, né? Então, para a gente não ficar falando, ah, o Brasil era tudo exploração, e nos Estados Unidos tinha lá a colônia do norte que não era e tal. Tem as nuances. Então, vamos lá. Então, como que os Estados Unidos
teve uma diferença de colonização. Vamos observar? Então, vamos pensar nos Estados Unidos do Norte e os Estados Unidos do Sul. O Norte, gente, foi colonizado por protestantes. E o Sul dos Estados Unidos por grandes fazendeiros. Então, isso é básico, a gente tem de saber isso daí. A parte norte dos Estados Unidos, depois eu vou mostrar um mapinha para vocês. Vocês vão ver como que foram estabelecidas essas colônias, 13 colônias inicialmente, né, nos Estados Unidos. Bom, no norte dos Estados Unidos, então, foi colonizados por protestantes, né, protestantes, aqueles que não eram católicos, né, são o que a gente chama hoje de evangélico. Então, esses protestantes vieram da Inglaterra fugindo da perseguição lá religiosa, né? Foram expulsos, né? O rei, etc. Foram expulsos. Vieram para cá, então, já com a intenção de ficar. Então, eles não vieram sozinhos, não vieram só homens, por exemplo. No Brasil veio mais homem, né? Vieram pessoas para colonizar, para tirar o pau-brasil, por exemplo. Nos Estados Unidos, não. Esse pessoal do norte, esses evangélicos, esses protestantes, eles vieram com a intenção de ficar. Então eles trouxeram mulher, filhos, vieram com a família, né? Veio também então professor, pastor, trouxeram dinheiro porque eles tinham uma vida lá na Inglaterra, eles fugiram para cá, né? Vieram atraídos pela terra nova, pela oportunidade nova de negócio, etc, e de liberdade religiosa, né? Porque exatamente essa questão aí da gente, da nuance que eu falei para vocês, né? Então vamos lá. Então, norte, protestante, e o sul, fazendeiros. Tá bom, pessoal? Então, na próxima aula, nós vamos tratar do assunto especificamente do comércio triangular. Vou dar um spoiler para vocês, né? Vai ser o comércio triangular. Foi diferente também isso do Brasil e da América Espanhola, chamado comércio triangular. Tá bom? Até a próxima aula.